Sou Celso Volksenburg, flautista, professor aposentado da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Na videoaula anterior, falamos sobre como estudar, sobre articulações e vibrato. Hoje abordaremos outro tema muito importante que tem a ver com nossa música, o ritmo sincopado. É esse ritmo que dá o balanço tão característico de nossa música popular e que muitos têm dificuldade de entender. Eu, por exemplo, sempre me dediquei à chamada música de concerto e nunca havia tocado música popular regularmente. A primeira vez que fui convidado para substituir um colega numa gravação do gênero, dancei literalmente. Lembro-me como se fosse hoje. Tocava quadradão. Tá, 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 tá. E o maestro me dizia, swing, professor, swing, professor. Eu olhava no bolso, que não tem swing em nenhum lugar, cara. Aí um colega me dizia, Celso, é uma cocheia, mas não se toca cocheia. É pontuado, não se toca pontuado. Aos poucos fui entendendo esse ritmo, principalmente depois de ter entrado para a orquestra da Rede Globo de televisão, onde convivia diariamente com os maiores músicos do Rio de Janeiro. Depois, nunca mais tive problemas. O ideal é ouvir gravações do gênero para se habituar e, da mesma forma, ouvir os grandes compositores da música de concerto para quem quer ser músico de uma orquestra sinfônica ou concertista. Foi por essa razão que, quando comecei a escrever meu método ilustrado de flauta, não pensei duas vezes. Convidei vários arranjadores da música popular brasileira para que me escrevessem estudos sobre a síncopa, o que acabou valorizando imensamente o meu método. No Flauta Fácil 2, que também vem com um CD de áudio, dediquei um capítulo só sobre esse ritmo que gostaria de trabalhar com vocês agora. Esta é a maneira como normalmente se escreve uma síncopa, que à primeira vista parece muito complicado. Neste compasso 2/4, por exemplo, teríamos semicolcheia, colcheia, colcheia, colcheia e semicolcheia ligada a outra semicolcheia do compasso seguinte. Por isso, fiz um passo a passo até chegarmos a essa maneira de escrever usando o recurso de um áudio, semelhante ao que já tínhamos ouvido em aula anterior. Inicialmente, eu dou o exemplo tocando, e em seguida o aluno repetiria com o auxílio do playback. Então, vamos começar com a escala de Sol maior, que será apresentada com diferentes ritmos nos 7 exemplos que selecionei. Mas antes, vamos ouvir uma nota de referência para afinar a flauta. A seguir, vamos começar uma síncopa, mas com uma escrita que não se utiliza. Serve apenas para entender essa matemática. O terceiro exemplo tem o mesmo efeito, mas com a escrita correta.
já teremos as síncopas nos dois tempos. No quinto exercício, já vamos preparar a síncopa repetindo a mesma nota, nas duas semicolcheias que aparecem seguidas. Neste próximo exemplo, a síncopa aparece com as duas colcheias da mesma nota, mas ligadas. Mas não é assim que se escreve. É o mesmo caso, apenas uma maneira para entender. Agora sim, vamos ver novamente a maneira usual de se escrever. O áudio será o mesmo. Para terminar, vamos ouvir na prática essas síncopas em Lamentos, música de Pixinguinha com arranjo para duas flautas de Uso Nogueira, que escreveu especialmente para meu método Flauta Fácil número 2. Neste áudio, ouviremos apenas a primeira flauta gravada, deixando a segunda voz para ser tocada pelo aluno.